A Bíblia é um livro de história, mas é diferente de qualquer outro livro de história disponível em uma biblioteca pública. A história da Bíblia começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro de história jamais foi publicado cobrindo uma gama tão ampla de eventos no planeta Terra, em parte porque ninguém estava presente no começo para testemunhar e documentar. E, portanto, ninguém pode escrever com autoridade sobre o início do nosso mundo. Nós somos os únicos no mundo que sabem como tudo vai terminar. Isso é único. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores para satisfazer a curiosidade deles. Foi para prepará-los para o futuro, para que não fossem pegos de surpresa quando ele chegasse, e para que não o interpretassem mal. Sejam gratos, porque Jesus foi tão direto ao compartilhar o que o futuro nos reserva. As pessoas perguntam: estamos vivendo os tempos do fim? No entanto, a Bíblia fala dos últimos dias, e já estamos nos últimos dias há 2000 anos. Os últimos dias começaram no Pentecostes, quando a primeira profecia sobre os últimos dias se cumpriu. Cada geração cristã deve viver preparada para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro cheio de previsões. Suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro. Uma previsão pode ser encontrada em 1/4 dos capítulos da Bíblia. Do início ao fim, é basicamente um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em profecias do que outros. Das 735 previsões, 596 já ocorreram e se cumpriram literalmente de acordo com as Escrituras. Ou seja, 81% de todas as profecias bíblicas já se cumpriram. E algumas dessas profecias foram feitas séculos antes dos acontecimentos. Não é preciso muita fé para crer que os 19% restantes também acontecerão. Essa é uma taxa muito alta. A Bíblia foi 100% correta em todas as previsões que poderiam ter se cumprido até agora. Do restante, a maioria se refere ao retorno de Jesus e ao que acontece depois disso. Quantas dessas previsões ainda precisam acontecer antes que Jesus volte? A resposta é cerca de 20, e estamos atentos para ver essas acontecerem antes de olharmos para o retorno do Senhor. Jesus nos mandou vigiar e orar. O que devemos vigiar? Não podemos simplesmente ficar parados olhando para as nuvens, esperando ele aparecer. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer: fiquem atentos ao que está acontecendo no mundo e vejam os sinais que eu lhes dei para ajudá-los a se prepararem. Os sinais são os indícios. Vamos olhar para Mateus, capítulo 24, onde os discípulos perguntaram a Jesus: quais serão os sinais ou indícios da tua volta? O que faremos se não soubermos quando isso vai acontecer? Jesus lhes deu uma resposta direta e clara. Podemos agradecer a Deus por ele ter respondido de forma tão objetiva. No livro do Apocalipse, ele dá uma resposta ainda mais detalhada e completa, mas ali faz um resumo dos sinais que precederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus em particular, enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Eles disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Que sinal indicará a tua vinda e o fim do mundo? Jesus lhes disse: cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Messias. Eles enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, essas coisas precisam acontecer, mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em muitas partes do mundo. Mas tudo isso é apenas o começo das dores de parto. Com mais
por vir. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Vocês serão odiados em todo o mundo por serem meus seguidores, e muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros. E muitos falsos profetas surgirão e enganarão muitas pessoas. O pecado estará por toda parte, e o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E as boas novas do reino serão pregadas em todo o mundo, para que todas as nações a ouçam. E então virá o fim. O dia virá em que vocês verão o que o profeta Daniel falou, o objeto sacrílego que causa a desolação em pé no lugar santo. Leitor, preste atenção. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça para pegar nada em casa. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Ai das grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá angústia maior do que em qualquer outro tempo desde o início do mundo, e nunca mais haverá sofrimento igual. Na verdade, se aquele tempo de calamidade não for abreviado, ninguém sobreviverá. Mas, por causa dos escolhidos de Deus, ele será encurtado. Então, se alguém disser, vejam, aqui está o Messias, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos messias e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, de forma a enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Vejam, eu os avisei com antecedência. Portanto, se disserem, vejam, ele está no deserto, não saiam para procurar. Ou, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. Pois assim como o relâmpago brilha no leste e se mostra até o oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim como os abutres se ajuntam onde há um cadáver, esses sinais indicam que o fim está próximo. Imediatamente após a angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então, finalmente, o sinal da vinda do Filho do Homem aparecerá no céu, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com o potente som da trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos de todo o mundo, dos confins da terra e do céu. Agora, aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos começam a brotar e as folhas aparecem, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está muito perto, às portas. Eu lhes digo a verdade, esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra desaparecerão, mas minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia ou a hora em que essas coisas acontecerão, nem os anjos no céu, nem o próprio Filho. Somente o Pai sabe. Nesse trecho, ele nos deu 4 sinais distintos da sua vinda. Então, quais são exatamente esses 4 sinais? O primeiro são claramente os desastres no mundo, e ele menciona, por exemplo, guerras, fomes e terremotos. Isso certamente está acontecendo, mas já ocorre há mais de 2000 anos, está se intensificando. Portanto, com certeza estamos vivendo esse primeiro sinal. Já há guerras, rumores de guerras, terremotos e fomes. Jesus diz, não se deixem enganar. Ele repete isso diversas vezes. À medida que o fim se aproxima, o perigo é a decepção, tanto dentro quanto fora da igreja. Nesse caso, ele fala sobre falsos cristos, falsos messias, pessoas que se aproveitam do caos dos desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Há exemplos conhecidos de pessoas que fingiram ser salvadores e levaram outros para locais isolados, como desertos, terminando em tragédias.
Há muitos falsos cristos, falsos salvadores, que alegam ser o libertador prometido de todos os problemas. Quanto mais problemas houver, mais falsos salvadores surgirão. Mas, como Jesus nos aconselha, não fiquem alarmados. Não se preocupem ao ouvir sobre uma nova guerra, uma nova tragédia ou fome. Ele disse algo surpreendente. Esses eventos dolorosos não são sinais de morte, são dores de parto. Quando você lê sobre desastres na mídia, são dores que indicam que algo novo está para nascer. E isso deveria mudar completamente nossa atitude. Sabemos para onde o mundo está caminhando. Não devemos ficar alarmados nem desanimados, nem tão preocupados quanto o mundo ficará. Os desastres são dores do nascimento de um novo mundo. Portanto, somos diferentes. Temos compaixão por quem sofre e esperamos expressá-la e ajudar. Mas, no coração, não nos alarmamos. Temos esperança. Estamos aguardando o nascimento de um novo mundo e, por isso, não nos deixamos abater ou deprimir pelos problemas. Em resumo, o conselho de Jesus é: não entre em pânico, não se perturbe, mas até se alegre e diga: todos esses são sinais de algo novo acontecendo. O segundo sinal da sua vinda não está no mundo, mas na igreja. Desastres no mundo são o primeiro sinal. A igreja, e não o mundo, é o segundo sinal da sua vinda. A primeira advertência são os desastres. A segunda são mudanças na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fomes, ele divide o segundo sinal em 3 partes, todas acontecendo dentro da igreja. A primeira é a perseguição. Seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto é a redução significativa da igreja. O amor de muitos esfriará. Quando a igreja inteira estiver sob pressão, muitos cristãos nominais, se não todos, abandonarão a fé. Sob a perseguição generalizada, o amor se esfria. Esse é um sinal triste. A grande surpresa no terceiro ponto é que o evangelho será pregado a todos os povos. Uma igreja menor e purificada terá mais impacto no planeta. Isso é exatamente o que Jesus sugere. Falsos profetas podem enganar nesse processo. Sabemos como agem. Quando não há paz, pregam paz. Em vez de desafiar, confortam. Dizem: está tudo bem, isso não acontecerá. O conselho de Jesus é: continue firme. Não dê ouvidos aos falsos profetas. Quem perseverar até o fim será salvo. Quando esse sinal ocorrer, quando a igreja for desprezada pelo mundo, esse é o conselho de Jesus aos cristãos. Porque o joio e o trigo crescem juntos. É natural que os cristãos estejam sob pressão no fim. Seremos vistos como desajustados sociais. O mundo não nos pertence. Nossa cidadania está no céu. Jesus também era diferente e foi odiado. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Mas vocês não são. Isso nos leva ao terceiro sinal do fim, a aflição de Jerusalém e a profecia da abominação da desolação no lugar santo. Jesus avisa que, logo após esse evento, virá o quarto sinal de sua vinda. E então saberemos exatamente quando ele está chegando. Será muito rápido. O sol escurecerá repentinamente, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Isaías já falou disso. Os céus serão enrolados como um tapete. Toda luz natural se apagará, restando apenas a luz artificial. Isso é o fim. Os cristãos exclamarão: